Sem dúvidas, esta tem sido a Copa do Mundo dos grandes craques. E hoje foi mais um dia em que grandes astros do futebol mundial se destacaram em campo. Eu estou falando, é claro, de Messi, Mbappé e Haaland, que tiveram atuações individuais impressionantes e muito decisivas para as suas respectivas seleções. Vamos falar sobre os jogos de Argentina, França e Noruega, mas antes eu peço que você se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like por aqui para ajudar esse conteúdo a chegar até mais pessoas interessadas no assunto. Bom, sem enrolação, começando com Lionel Messi, que marcou 2 gols na vitória da seleção da Argentina sobre a Áustria por 2-0. Ele que se tornou isoladamente o maior artilheiro da história das Copas do Mundo. Ele começa o jogo empatado com o Klose em 16 gols e com os 2 marcados chega aos 18, se tornando aí o líder na artilharia de todos os tempos dos mundiais. Lionel Messi não cansa de fazer história. Já tinha feito um hat-trick na estreia da Argentina contra a seleção da Argélia e hoje novamente fez os gols da vitória argentina, tendo marcado já 5 gols em 2 partidas. Um começo de Copa absurdo e a gente está só começando, então ele ainda pode marcar muitos outros gols até onde Lionel Messi chegará, ele que está próximo de completar 39 anos, mas parece realmente interminável, um jogador épico que marcou uma geração e, como eu sempre digo, é um privilégio para nós podermos assisti-lo em campo ainda aos 39 anos. Mais uma Copa do Mundo que ele carrega a sua seleção e todos jogam ali pelo Messi para ajudá-lo, homenageá-lo e fazer com que ele se torne uma lenda ainda maior do que ele já é. O jogo coletivo da Argentina foi muito sólido mais uma vez, lembrando que é uma seleção que ainda não sofreu gols nesta Copa do Mundo. A gente fala tanto dos aspectos ofensivos, mas é uma seleção também defensivamente muito consistente e que trabalha muito bem a bola, né? Sabe sair de uma pressão sem desespero, sabe trabalhar de pé em pé, com aproximação, progredindo no campo, né? Com a bola, construindo. É uma seleção de um futebol realmente super consistente nesse trabalho vitorioso e duradouro do Lionel Scaloni. A Argentina já está classificada para o mata-mata e aí vai aguardar o seu adversário para os 16avos. Outra seleção que venceu e também garantiu a sua classificação foi a França de Kylian Mbappé. Ele que na estreia tinha feito 2 gols na vitória sobre o Senegal por 3-1, marcou novamente mais 2 gols que deram a vitória da França sobre o Iraque por 3-0. Ainda teve mais um gol marcado pelo Ousmane Dembélé, o bola de ouro, jogador do Paris Saint-Germain. Essa França é impressionante, com um quarteto ofensivo absurdo, e aí eu destaco o Olise, né, que tem sido esse jogador de muitas assistências, de muito protagonismo, assistindo aí o Mbappé, se associando muito bem com o Dembélé, com o Barcola, com o Doué, todos esses jogadores aí que têm sido muito decisivos para esta constelação de astros que é a seleção francesa, uma das favoritas a chegar a mais uma final de Copa do Mundo. Foi um jogo que teve uma enorme paralisação por causa das questões climáticas. Durante o primeiro tempo ainda tivemos uma chuva torrencial no estádio da Filadélfia. O jogo chega ao intervalo e não volta para o segundo tempo, justamente por causa da questão dos raios, né? Existe um protocolo nos Estados Unidos que, se você tem
é um raio que cai até 13 quilômetros de distância do local do evento esportivo, a competição tem que ser paralisada por pelo menos, né, 30 minutos, que eles dizem, até que tudo se normalize, que não se tenha novos raios, para que o público possa retornar aos seus assentos, né? Porque todo mundo é obrigado a sair do estádio e ir para a parte coberta, tanto torcedores quanto jornalistas e atletas, até que a ameaça dos raios seja cessada. Esse foi um jogo que teve um enorme atraso, ficou paralisado durante muito tempo, por causa das questões climáticas, como eu disse, que já haviam se manifestado no ano passado no Mundial de Clubes, que também foi disputado lá nos Estados Unidos. É um protocolo do país para segurança nos eventos esportivos, então realmente não tem o que fazer quando o tempo fica dessa maneira, com esses raios próximos ali ao perímetro de onde acontece a partida. Foi a primeira vez que essa interrupção aconteceu nessa Copa do Mundo, até demorou, a gente achou que ia ser mais frequente, até porque no Mundial do ano passado aconteceu bastante, com bastante frequência. Teve um jogo até do Chelsea contra o Benfica que ficou parado umas 4 horas, foi uma coisa realmente muito demorada e que tinha causado muita polêmica naquela época, mas nessa Copa do Mundo foi a primeira vez que aconteceu neste jogo entre França e Iraque. Agora vamos falar do jogo da Noruega, que também garantiu a sua classificação no mesmo grupo da França, chegou também aos 6 pontos, ao vencer o Senegal por 3-2, e essas duas seleções vão aí na última rodada se enfrentar e definir o primeiro lugar do grupo. Se houver um empate, a França termina em primeiro por causa do saldo de gols. A França está com saldo de 5 e a Noruega com saldo de 4 nesse momento após as partidas de hoje. Então a França pode jogar pelo empate. A Noruega, para ser primeira do grupo, vai precisar vencer a França nesse confronto direto. E o grande destaque da partida foi, sem dúvida alguma, Erling Haaland, o Cometa, que marcou 2 gols para a seleção da Noruega. Ele que agora tem um coletivo forte norueguês ao seu dispor ali, funcionando coletivamente junto a ele, e isso propicia com que o Haaland, que é esse artilheiro absurdo, possa de fato competir dentro do cenário global, na principal competição do futebol mundial, que é a Copa do Mundo. A Noruega é de fato dessa vez uma seleção super competitiva. Já tinha mostrado isso nas eliminatórias europeias, quando se classificou num grupo que tinha a Itália e mandou a Itália para a repescagem, que depois acabou nem indo à Copa do Mundo. Então a gente já tinha visto a força dessa Noruega, e eu acho que esse jogo contra a França vai ser muito interessante para a gente ver realmente o potencial dessa seleção dos Vikings, né? Que tem uma torcida muito legal, que faz aquela comemoração icônica, né? Com a remada. Eles que ocuparam a Times Square em Nova York, fazendo essa coreografia maravilhosa aí, que rodou o mundo. Então são muito simpáticos, de fato, os torcedores noruegueses. E tem todos os motivos para estarem felizes e confiantes, porque é uma geração da Noruega que está fazendo história, né? E tem potencial para fazer uma grande Copa do Mundo. Não está ali entre as grandes favoritas, não é uma seleção tradicional, mas que tem totais condições de surpreender qualquer seleção grande. A Noruega já mostrou do que ela é capaz em outros momentos e tem sido bastante convincente. Hoje teve um jogo duro contra Senegal, que é uma seleção competitiva, que já tinha dificultado as coisas para a França na estreia e que agora faz novamente um bom jogo, apesar do resultado negativo. Senegal marca 2 gols com o Ismaïla Sarr. É uma seleção que tem bons valores individuais e que também coletivamente é forte. Junto com o Marrocos, seria ali a principal força africana, mas caiu num grupo bastante complicado, né? Com França e com Noruega até jogando bem, mas sem conseguir pontuar.
na última rodada, Senegal vai brigar ali ainda para tentar ser um dos melhores terceiros, vai fazer o confronto contra o Iraque. Eu acredito que Senegal é favorita e vai ter que tentar vencer e vencer por uma margem de gols interessante para conseguir terminar com 3 pontos e um saldo razoável para conseguir se classificar como uma das 8 terceiras colocadas que também avançam ao mata-mata. Seria muito interessante ver Senegal também avançando, porque é uma seleção boa, competitiva, de um alto nível de futebol e que só não conseguiu resultados positivos porque pegou adversários muito complicados e teve que enfrentar aí 2 estrelas absolutamente decisivas como Mbappé e Haaland. Se você chegou até aqui, eu peço que deixe o seu like antes de sair desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder nada do que aparecer por aqui. Até a próxima para falarmos mais de Copa do Mundo, pessoal!